Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? Falando milão aqui, montão. Vai saber o que saiu realmente aqui, né? Espero que tenha saído alguma coisa, gente. Depois que eu vou descobrir. Então, hoje a temática que eu coloquei aqui é a luta para preservar o silêncio, que é um podcast da BBC. Caso não dê para aproveitar, né, no início eu falei um pouco sobre isso, mas eu lembrei até aquele filme A Quiet Place, né, o início, que já começa avisando que as cidades são muito, muito barulhentas. Mas aqui existe uma questão que não são só as cidades, são os territórios que são de florestas e tal, que a presença do homem alterou o som. E quando você altera o som, também altera o cotidiano dos animais, a maneira como eles se comportam, a maneira como eles né, tem suas funções ali na natureza. A natureza, tem um barulho próprio, né, e tal, que o homem, obviamente, está destruindo. Ele não está destruindo só as matas e queimando tudo, ele está destruindo uma coisa chamada o silêncio, e o silêncio tem uma função muito importante, né, na natureza para que as coisas fiquem realmente funcionando corretamente para os animais, etc., para toda a vida, né, fauna, e se vacilar, a flora também, né. Vamos lá, então, vamos escutar aqui. Eu já deixei separadinho, tá? Aqui para. Aqui, vamos colocar aqui como é que é o enunciado. Esse podcast saiu aqui no dia 11 de junho de 2022. Vai ficar o link aí embaixo. E diz assim, ó. Em um mundo cada vez mais barulhento, o ecologista acústico Gordon Hampton busca proteger as últimas paisagens sonoras naturais da Terra. E a poluição sonora não é apenas irritante. Há um corpo cada vez maior de evidências sugerindo que pode estar prejudicando a nossa saúde também. Eu tenho certeza. E antes de eu dar play aqui, eu lembro que o Jovem Nerd uma vez falou de uma coisa que até o pessoal estuda, que é o tal do, acho que é ruído branco, né? Que é um silêncio estranho, né? Eu fiquei tentando entender que não é um silêncio exatamente, é um ruído estranho. Eu que moro assim em região de Belmont, tem portos, né? Aqui é a Baixada Santista, tem um ruído para mim eterno, que é aquele ruído de porto, né? E tal, sei lá, um barulho, né? Um zumbido. Então é interessante. Depois procurem aí também, que é uma coisa meio assustadora, né? Diz que existem comunidades pesquisando isso. Mas vamos ouvir aqui então esse programa interessante, que é a luta para preservar o silêncio da BBC News. Bora lá. Lê. A luta para preservar o som mais ameaçado do mundo. Reportagem de Elliot Stein, da BBC Travel, publicada pela BBC News Brasil em 7 de novembro de 2021. Lida por Thomas Papon. Feche os olhos e ouça por um momento. Você escutou o som de algum eletrodoméstico próximo? Ou o barulho distante de um avião passando? Quem sabe a buzina de um carro na rua? O que você provavelmente não ouviu foi o silêncio. E se você perguntar a Gordon Hampton, isso é um problema. Ecologista acústico, o americano Hampton deu a volta ao mundo 3 vezes nos últimos 41 anos, procurando e documentando o que chama de a jukebox movida à energia solar do planeta, as paisagens sonoras naturais que estão desaparecendo. Ele se encolheu dentro de um tronco oco de conífera Picea sitchensis, no noroeste do Pacífico, para gravar, segundo ele, o maior violino do mundo. Flutuou em uma canoa pelo rio Amazonas para registrar o gorjeio melódico de aves migratórias raras. E ganhou um Emmy por seu documentário The Vanishing Dawn Chorus, que captura a cacofonia do amanhecer em 6 continentes. No entanto, o som que Hampton está mais preocupado em preservar é o mais ameaçado de todos, o silêncio. Por que salvar o silêncio? Sussurra Hampton, enquanto segura um medidor de decibéis e olha para o alto de coníferas Pseudotsuga menziesi de 500 anos, cobertas de musgo na floresta tropical de Hoh, no Olympic National Park, no estado americano de Washington.
O aquecimento global não é importante? E a limpeza de resíduos tóxicos? E a restauração de habitats e espécies ameaçadas de extinção? Bem, quando você salva o silêncio, na verdade, acaba salvando todo o resto também, diz ele. Para Hampton, o silêncio não é a ausência de som, mas o silenciamento dos toques de celular, dos motores, das britadeiras, da poluição sonora produzida pelo homem que tomou conta do planeta. Em um mundo cada vez mais barulhento, este homem de 68 anos passou a maior parte da vida falando em prol do silêncio. Mais recentemente, ele lançou a Quiet Parks International, a primeira organização sem fins lucrativos que visa certificar e preservar as últimas paisagens sonoras naturais da Terra, da barulheira causada pela humanidade por meio do turismo silencioso. Ao inspirar os viajantes a despertar para as maravilhas sonoras e não apenas cênicas do planeta, Hampton espera mudar a forma como vemos o mundo e salvar o silêncio em benefício de todas as vidas. Eu dei uma pausinha aqui só para poder falar um negócio, né? A gente que é aqui do Guarujá, e quem mora em litoral normalmente, né? Aqui tem regras duríssimas referentes a quem leva essas caixas de som para a praia, né? E muita gente acha isso muito bizarro, né? Você vai multar alguém, você vai tomar uma caixa de som dessas que faz um barulhão, né, na praia. E aí você pensa, e é interessante, só para colocar para ponto aqui, que se todos levarem caixa de som, é uma cacofonia infernal. Eu lembro que a última vez que eu fui na praia com meu filho, era um barulho tão grande de caixas de som aqui e ali, que você não consegue nem escutar os seus próprios pensamentos. Então, é daí que a gente está falando, você não consegue escutar o barulho do mar, cara. Isso é bem bizarro, né? Enquanto campanhas ambientais avançam, a causa do combate à poluição sonora gera pouco barulho, e isso acontece em parte porque é tão evasiva. Podemos ver restos de lixo no chão e sentir o cheiro de toxinas no ar e na água. O barulho, por outro lado, é uma ameaça mais insidiosa, é invisível, desaparece sem deixar rastros e nada a ser limpo. Mas, assim como nós, humanos, poluímos a terra com nosso lixo e o mar com nosso esgoto, também estamos poluindo o planeta com a exposição sustentada a sons produzidos pelo homem, como obras de construção e tráfego aéreo e rodoviário. E embora o barulho seja frequentemente tratado mais como algo incômodo, ele não é apenas irritante. Há um corpo cada vez maior de evidências sugerindo que pode estar prejudicando nossa saúde também. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, os efeitos da exposição a longo prazo à poluição sonora ambiental, que incluem ataques cardíacos, aumento da pressão arterial, derrames, diabetes, demência e depressão, entre outras coisas, podem ser responsáveis pela perda de mais de 1 milhão de anos de saúde plena entre os europeus ocidentais. Da mesma forma, a Agência Europeia do Meio Ambiente descobriu que a poluição sonora ambiental contribui para 48 mil casos de doenças cardíacas e 18 mil mortes prematuras em todo o continente a cada ano. Nossas investidas acústicas também estão devastando o mundo natural. Na verdade, um relatório publicado na revista científica The Royal Society's Biology Letters mostrou que a poluição sonora ameaça a sobrevivência de mais de 100 espécies animais diferentes. Uma vez que os animais dependem do som para tudo, desde encontrar um companheiro, migrar, caçar e evitar predadores, vários estudos estão revelando como o barulho feito pelo homem está tornando a vida de todo mundo muito mais miserável do que pensávamos anteriormente. O barulho do trânsito eleva os batimentos cardíacos da lagarta da borboleta. O ruído distante das estações de compressão de gás torna difícil para as corujas localizarem suas presas. A ressonância das motos de neve leva a picos nos níveis de hormônio do estresse em lobos e alces. Olha. E em habitats barulhentos, pássaros e sapos adaptaram seus chamados para serem ouvidos em meio ao nosso burburinho. Debaixo da água, onde o som viaja mais rápido e mais longe do que em terra, a situação está afetando inúmeras espécies de vida marinha, de acordo com uma revisão da literatura científica.
O barulho dos navios, da mineração em alto mar e de pesquisas Meu Deus. sísmicas é a causa mais provável do encalhe em massa de golfinhos e baleias e está relacionado ao fato de cardumes inteiros desenvolverem estresse, perda auditiva e doenças crônicas. Quando olhamos para os ecossistemas mais saudáveis que existem hoje em nosso planeta, descobrimos que eles também são os lugares mais silenciosos, diz Gordon Hampton. São os lugares que retiram o carbono do meio ambiente, produzem oxigênio para respirarmos e onde as espécies ameaçadas não estão em perigo. Quando Hampton afirma que salvando o silêncio você acaba salvando todo o resto, é exatamente isso que ele quer dizer. Paisagens sonoras saudáveis sustentam ambientes saudáveis, e se começássemos a tratar o barulho como a trilha sonora das mudanças climáticas e a poluição sonora como poluição, haveria efeitos enfáticos em todos os seres vivos, incluindo nós mesmos. O silêncio ajuda há muito tempo os humanos a encontrar sua voz. Como a natureza, ele nos acalma, nos ancora e até nos cura. Mas apesar das evidências indicando que o silêncio nos torna mais saudáveis e a natureza nos deixa mais felizes, Gordon Hampton alerta que o número de lugares naturalmente quietos está em rota de extinção que excede em muito a extinção de espécies. Nos últimos 30 anos, a população global mais que dobrou, o tráfego aéreo aumentou quase 6 vezes entre 1980 e 2019. O aumento da navegação efetivamente abafou a paisagem sonora natural do oceano e estima-se que haverá mais de 2 bilhões de carros nas estradas em 2030. Em 1900, você tinha uma boa chance de encontrar paz e tranquilidade em cerca de 75% da área continental dos Estados Unidos. Em 2010, esse percentual era de 2%, e acontece um fenômeno semelhante em quase todos os lugares, diz Les Blomberg, diretor executivo da Noise Pollution Clearinghouse, organização com sede em Vermont que estuda e chama a atenção para os efeitos negativos do ruído ambiental. O que realmente me preocupa é que no século XXI faremos com o ar o que fizemos com a terra no século XX e transformaremos cada bairro em um aeroporto e cada rua em uma pista para nossos drones. A ameaça de ruído está vindo de cima de nós e não é Deus, diz ele. Não fosse por um ato divino, Gordon Hampton diz que poderia nunca ter aprendido a escutar. Em um verão, enquanto dirigia de sua casa em Seattle, de volta para a universidade em Wisconsin, um então estudante de 27 anos parou em uma estrada rural, em algum lugar de Iowa. Sem dinheiro para pagar um hotel, Hampton estacionou o carro, entrou em um campo de milho e se deitou para descansar. Enquanto uma tempestade se formava, Hampton ficou parado e ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez em sua vida. Eu podia ouvir o canto ritmado dos grilos, e conforme cada trovão ecoava, revelava para mim uma imagem nítida de todo o vale, relembra. Fiquei tão chocado com aquela experiência que me levantei, dirigi até a universidade e abandonei os estudos, diz ele. De volta a Seattle, Hampton conseguiu um emprego como mensageiro de bicicleta, ganhando $1 por entrega durante o dia e gravando tudo o que podia à noite com um gravador de fita cassete. Acordes distorcidos de shows de música punk, o apito dos trens enquanto subiam a costa de Washington, e as buzinas de carros, os zumbidos longínquos e o caldeirão de atividade da cidade. Caramba! O que Hampton achava mais atraente, no entanto, era a natureza. Mas sempre que ele ia a parques próximos para gravar, tudo o que ouvia na reprodução era poluição sonora. Nossa. Após realizar cerca de 10 mil entregas de bicicleta, Gordon Hampton investiu em um Neumann KU-81, um microfone de alta potência em forma de cabeça humana que reproduz a forma como ouvimos, e partiu para o Olympic National Park para gravar a melodia da neve derretida no topo do Hurricane Ridge e o retumbar das ondas de Rialto Beach. É esse daí que tá na foto aí, pra quem tá assistindo. Ninguém registrando ambientes naturais. Até mesmo cientistas estavam registrando apenas uma espécie animal de cada vez, conta Hampton.
Mas eu queria ouvir a sinfonia inteira, não apenas solistas individuais, diz. Era o início do que se tornaria uma busca vitalícia pelo silêncio. Em 2005, após décadas de medições acústicas científicas, Hampton identificou o que ele acreditava ser o local mais silencioso e sem poluição sonora dos Estados Unidos. Opa. Um fragmento de 1 polegada quadrada, cerca de 6,5 centímetros quadrados, de um tronco caído coberto por samambaias na floresta Hoh, no oeste do parque, protegido por coníferas altíssimas. Muito interessante. Uma trilha de alce por um buraco aberto no tronco de uma conífera Picea sitchensis, de 90 metros de altura. Hampton explicou o que torna a floresta Hoh tão singularmente silenciosa. Para começar, estamos no canto mais distante e mais a noroeste do país, então não há grandes rotas comerciais de avião, explica. A oeste fica o trecho mais longo da costa selvagem da costa oeste dos Estados Unidos. Há apenas uma rodovia e ela fica a 29 quilômetros de distância. E temos cerca de 240 dias nublados por ano, o que fornece uma proteção adicional contra o ruído de qualquer coisa que voe sobre ela. Depois tem a própria floresta tropical. As árvores mais altas estão na floresta Sequoia, na Califórnia, mas o Vale do Hoh compreende a floresta mais alta do mundo todo, criando uma qualidade elástica semelhante à de uma catedral para o som, acrescenta. Por fim, o fato de que tudo é úmido e coberto por cortinas de musgo gera uma propriedade acolchoada de absorção de som. É o estúdio de gravação perfeito, diz. Gordon Hampton marcou o local exato. Muito legal, né, que ele tá falando aqui, né, que assim, né, isso você escuta assim em podcasts, né, talvez agora tenha se perdido com esse tanto de mesa-casts, né, mas às vezes você vai gravar com alguém, isso já aconteceu muito comigo, né, de gravar um podcast, a pessoa tá numa sala que não tem tapete, não tem cortina, não tem nada, aí o som fica aquele som meio, saca, meio com eco, um som meio estranho, né? Normalmente quando você vê a pessoa assim que tá gravando num local que tem alguma, não é que tem um preparo, né? Porque a gente grava nas nossas casas. Eu tô com microfone dinâmico aqui, né? E com filtro anti-ruído, diga-se de passagem. Mas você grava, e se você tá no local, num quarto fechado, e ele não tem nada no quarto, o som também se altera, né? Então ele tá falando aqui que o ambiente onde está sendo gravado, ele é muito propício porque ele ele tem uma camada de folhas, então ele faz quase com isolamento acústico, né? Isso é muito interessante, muito interessante. De ser um microclima acústico imaculado, colocando uma pedra coral sobre o veludo verde do tronco, e prometeu protegê-lo ao declará-lo 1 polegada quadrada de silêncio. Se o ruído de um motor a jato passando pode ser ouvido por 1000 milhas ou 1.600 quilômetros, raciocinou Hampton, então defender um santuário de silêncio do tamanho de um selo postal teria um efeito dominó silencioso de 1000 milhas quadradas, 2.590 quilômetros quadrados. Durante anos, a defesa simbólica de Hampton funcionou. Ele ouvia atentamente qualquer intrusão sonora, identificava suas fontes e escrevia cartas para aqueles que estavam causando ruído. Ele persuadiu até companhias aéreas do Alasca, do Havaí e de outros estados americanos a redirecionar seus voos de treinamento e manutenção para longe do parque. Mas em 2018, quando a base naval vizinha de Whidbey aumentou os voos do jato Growler sobre a floresta Hoh como parte de seu programa de guerra eletrônica, o que antes era o lugar mais silencioso dos Estados Unidos se tornou um playground para combates aéreos simulados. Meu Deus, olha isso. Antes, Hampton podia se sentar naquela polegada quadrada por horas sem ouvir qualquer interferência humana. Agora, cada um dos 6 sobrevoos diários da Marinha é capaz de produzir um ruído de 70 decibéis, Inferno. tão alto quanto um aspirador de pó e alto o suficiente para sacudir o solo da floresta. Hampton fracassou em proteger seu pequeno reduto de silêncio.
Mas durante um momento de quietude em Ho, ele teve uma epifania. Percebi que não se trata de lutar por um cantinho do mundo, mas pelo mundo inteiro, diz ele. Com isso, nasceu a ONG Quiet Parks International, a QPI. Lançada em 2018, a QPI espera essencialmente ser a Unesco do silêncio. Olha que legal. Global que identifica as paisagens sonoras mais notáveis e imaculadas acusticamente em todo o mundo e atrai turistas a elas para ajudar a financiar seus esforços de preservação. A ideia é que se as pessoas vão aos parques nacionais para ver paisagens intocadas, a praias com selo bandeira azul para nadar em águas límpidas e a áreas consideradas santuário internacional de céu escuro para observar constelações, por que não iriam a parques silenciosos para ouvir o compasso do mundo natural? Até agora, Isso é precioso, né? ecologistas acústicos internacionais localizaram mais de 250 lugares em todo o mundo que têm o potencial de serem locais silenciosos da QPI e o objetivo é certificar mais de 50 locações até 2030. Em sua busca pelo silêncio, os membros da QPI estudam a poluição luminosa e as rotas de voo. Quando localizam uma área que acreditam ter potencial silencioso, analisam seus arredores no Google Earth para verificar se há linhas de energia, operações de mineração, ferrovias, fazendas e outros indicadores de poluição sonora. Em seguida, com a cooperação das comunidades e governos locais, enviam engenheiros da QPI para testar cada local em potencial por pelo menos 3 dias consecutivos, medindo os níveis de decibéis de 1 hora antes do nascer do sol até 2 horas após o pôr do sol. Se nenhuma poluição sonora for detectada por várias horas seguidas, não houver eventos desqualificantes, digamos um tiro ou a passagem de um jato growler, e a paisagem sonora oferecer beleza sonora excepcional, a QPI oferecerá sua designação. Em 2019, a organização certificou o primeiro parque selvagem silencioso do mundo. Uma área de aproximadamente 404 mil hectares da floresta amazônica, que se estende pelo rio Zabalo, no nordeste do Equador, repleta de tanta biodiversidade e tão pouca atividade humana que Hampton a chamou de obra-prima da natureza. Lar da nação indígena Cofan, de 1.200 pessoas, a área está cada vez mais sob ameaça de empresas que buscam extrair petróleo, mas os líderes locais esperam que a designação da QPI ajude o povo indígena a defender sua terra natal, incentivando aqueles que buscam o ecoturismo tranquilo e contemplativo a se aventurar nas profundezas da floresta tropical. Como Cofans, valorizamos profundamente nossa relação com a floresta viva, a Tsampi. É o que nos torna Cofans, um povo de rios, montanhas e florestas, diz Randy Borman, chefe da nação Cofan. Um relacionamento correto com nossa Tsampi significa que tanto a Tsampi quanto nós, como administradores temporários, devemos manter a dignidade e a integridade. Para nós, o silêncio faz parte dessa dignidade e integridade. Precisamos do silêncio, como precisamos de oxigênio, diz Borman. Além dos parques selvagens silenciosos, livres de poluição sonora, a QPI também designa parques dentro e ao redor das principais cidades do mundo. Embora nenhuma cidade esteja livre de poluição sonora, Hampton afirma que a QPI está em busca de locais com uma leitura média de 40 a 50 decibéis, aproximadamente o silêncio de uma biblioteca, e onde domina o senso de natureza. Em junho passado, a organização nomeou o Parque Nacional Yanmingshan de Taiwan, um país das maravilhas auditivo de 11.338 km² de fumarolas sibilantes, florestas antigas e colinas verdejantes nos arredores de Taipei, como seu primeiro parque urbano silencioso. Uma placa agora pede aos visitantes que respirem fundo, façam uma pausa e sintam-se existindo na floresta, enquanto sobem uma trilha silenciosa de 1,5 km que serpenteia um vulcão adormecido para chegar ao lago Menhuan, envolto em névoa.
Nas culturas orientais, silêncio é um estado de unidade com todas as coisas, o mais alto estado de sabedoria, explica Laila Xinhui Fan, fundadora da Soundscape Association de Taiwan, que defendeu a designação do parque. Ao mesmo tempo, também é profundamente transformador, diz ela. Ironicamente, foi necessária uma pandemia global para o mundo perceber isso. Em setembro de 2020, a revista Science publicou um relatório concluindo que o lockdown imposto pela pandemia de Covid-19 levou à mais longa e coerente redução de ruído sísmico global registrada da história. Uma redução de ruído sísmico de até 50% em 77 países, de acordo com um estudo. De repente, pessoas de Nova York a Nova Delhi começaram a notar a cadência dos pássaros, o farfalhar das folhas e o que Hampton chamou de a trilha sonora do planeta e o think tank da alma. Antes da Covid, a pergunta mais comum que recebíamos na KPI era: por que o silêncio é importante? Diz ele. Agora, gestores de terras, comunidades locais e governos estão perguntando como podem ser os próximos, diz. Em julho, a KPI designou o Hampstead Heath, em Londres, como seu segundo parque urbano silencioso, seguido por 5 reservas naturais em Estocolmo e a seu redor. The Ramble, a paisagem florestal. Estou escrevendo um texto aqui, a pessoa estava quietinha, também estava escutando, né? Interessante, né? A pessoa lê assim, né? Tá lendo, mas tá lendo muito bem, né? Com uma ênfase, né? Tô gostando. De cerca de 14 hectares no Central Park, em Nova York, está cotada para ser o primeiro parque designado pela KPI nos Estados Unidos, seguida pela Reserva Natural Armand Bayou, de Houston, no Texas. Até o fim do ano, haverá também parques urbanos silenciosos em Caen, na França, Bruxelas, na Bélgica e Villach, na Áustria. Mas por que parar por aí? A KPI também está desenvolvendo parques marinhos silenciosos e trilhas. É importante. Recentemente, lançou uma série de experiências silenciosas online, certificou sua primeira estadia silenciosa nas Dolomitas italianas e nomeou sua primeira comunidade silenciosa no oeste da Carolina do Norte. YouTube de A novo. organização está vislumbrando um mundo de restaurantes e voos silenciosos, dando início efetivamente a uma nova era de viagens silenciosas que Hampton espera ajudar as pessoas a se reconectar com o planeta e com elas mesmas. Estamos muito ocupados tentando ver o mundo, mas ouvir é o que conta a história real de um lugar, diz Hampton. Quando você está ouvindo, realmente ouvindo, um novo universo se revela. Que legal. Você ouviu a reportagem A Luta para Preservar o Som Mais Ameaçado do Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 7 de novembro de 2021. Parei aqui. Nossa, muito interessante a temática, né? Como eu estava falando, né? E também não sei a idade de quem está acompanhando aqui, mas existe uma coisa importante a gente refletir, e até uma crítica a mim mesma, que estou sempre com fones de ouvido e tal, mas a gente escutar, né? A gente escutar o mundo, né? Eu lembro que eu já vi muita gente jovem, e aí eu me coloco nessa daí também, que eu tô na rua, eu tô com fone de ouvido. Meu Deus do céu, se por um acaso eu for pra rua e não estiver com fone, ai meu Deus, que tédio, eu vou passar sufoco até chegar no trabalho, né? Porque a gente fica se deslocando, né? E as cidades são muito barulhentas mesmo, concordo, né? Ontem eu tava até reclamando para você ver, né? No Blue Sky, tava falando, caraca, tô ouvindo música e tinha uma mulher atrás de mim no ônibus falando tão alto no ônibus que eu não conseguia escutar, entendeu? Tão alto que ela tava falando para você falar mais alto que o ônibus. Aí vira uma poluição sonora maluca. E eu sei que é mó difícil a gente ter esses espaços, né, se não de silêncio total, mas de um mínimo, né, que você possa escutar os pássaros, né? Eu tive essa experiência quando a gente esteve no Jardim Botânico lá de Santos, né? Que para quem é da região aqui é um passeio que vale a pena. É o Jardim Botânico Chico Mendes, né? Que você tem uma hora que você vai se adentrando pelo Jardim Botânico e tem grandes paredões de árvores e tal, onde
como não é um lugar da cidade, que não é um lugar muito urbanizado, assim, tem muitas casas, né, mas ele é mais residencial, né? Então você consegue, é lá na Zona Noroeste, em Santos, você consegue ter um momento de paz absurda, entendeu? E é uma experiência que eu recomendo às pessoas, de sentar, de ouvir, de cheirar, né? Eu gosto de ter essas experiências, o orquidário e tal. Mas isso de praia, né, nos ambientes naturais, várias vezes quando eu fui, e aí eu quero até saber a tua opinião, se você puder comentar, né? Que assim, a gente não tem você não consegue escutar o ambiente, né? E eu não tô falando que todo mundo tem que ficar em silêncio olhando para cara do outro, nada disso. Você tá numa cachoeira e não ter música tocando alto de alguma maneira, ou gente gritando e tal. O homem é uma visão meio negativa, mas o homem ele altera muito profundamente, né? A gente tem aqui no nosso país, quem não é cego e está vendo queimadas, etc. E é o agro, né, destruindo o planeta. Detalhe, os caras destroem o planeta por dinheiro para poder usufruir do planeta, porque tu sabe, né? Que nesses caras todos aí, todos eles querem ter uma mansão, no local arborizado, no local chique. A gente até conversa e fala assim, porra, as pessoas não gostam de ter árvores, né? E nas cidades, as prefeituras, normalmente, elas também não valorizam isso, de ter árvores. E quando você tá agora que a gente tá tendo emergências climáticas, né? Você vê que a diferença da temperatura embaixo de uma árvore é absurda, sabe? Você tá num calor de 50 graus lá fora e você para embaixo da árvore, baixa, sei lá, 20 graus, negócio assim, 15 graus. Mas é impressionante quanto a gente não valoriza coisas que são importantes e o quanto os caras destroem tudo, né? Porque eles vão para onde? Vão pegar um foguete do Elon Musk e vão para outro lugar? Então, é o único planeta que a gente tem, não tem plano B, né? Eu sei que parece, ai meu Deus, Angélica tá. Meu, a gente vai ter que acordar para isso, a gente vai ter que, mais do que isso, que é difícil a gente resolver uma questão tão complexa, né? Como eu sempre digo, né? Mas a gente tem que cobrar das prefeituras, exigir deles que eles tenham espaços arborizados, que eles arborizem a cidade, porque senão esses caras fazem o quê, gente? Eles pegam, gastam dinheiro aí da cultura, dão 1 milhão para o Gustavo Lima aí, entendeu? Para poder fazer show com o cara, gastam dinheiro, roubam muito, né? Fazem contratos com licitações um tanto quanto problemáticas. Então é interessante, eu gosto dessa temática, de pensar essa temática, porque a gente vai descobrir, cara, em algum momento da vida, que esses momentos são muito importantes. Aquele momento em que você parou no local onde você estava, não sei, acampado, viajando e tal, e havia silêncio ali. Você ficou parado, ouvindo, sentindo, cheirando. Então, o ser humano ele tem que ter essa coisa e se forçar a ter essa habilidade de olhar para além do chão. Eu sempre falo isso, né? E olhar para o céu também, né? Porque você precisa entender que você está num planeta, você não. A gente tem 1 milhão de problemas, a gente pensa em dinheiro o tempo todo, está preocupado com tanta coisa, mas na verdade a gente para de entender que a gente faz parte, né, de um espaço que sim é coletivo, porque e sim é barulhento por ser um espaço coletivo, as cidades, mas a gente tem que tentar de alguma maneira aproveitar aquele momento onde você não vai estar sob estresse absoluto, né? Então, achei muito interessante aqui. Espero que esses podcasts aqui da BBC que eu estou escutando com vocês não caiam, né? Eu falo para vocês baixinho aqui, se caírem daqui do YouTube, vão estar no Spotify, né? Tomara que não caiam de lá também. Mas são muito legais, gente. Eu vou gravar mais alguma coisa aqui. Eu sei que eu já falei outra vez que eu ia gravar, mas hoje eu vou gravar mesmo, porque eu tenho mais coisas para fazer aqui. E eu tô tentando esperar para ver se o archive volta para voltar a arrumar o site. Mas eu quero saber a sua opinião aí, né? Como é que é para você assistir essas distopias, né? Que eu acho que meio que isso que abre os nossos olhos, né, para o barulho do mundo, como a Quiet Place, né? Ou um ou dois, não importa. Que tudo bem, que aí são coisas muito sutis, né? Os monstros que atacam, você pisa numa folha e ele já te ataca por isso, né? Então as pessoas, quem lembra daquele casal do filme, eles têm que andar em areia, né, macia para não fazer barulho, né? Mas e nas cidades, como é que faz, né? Então é interessante essa reflexão e eu pergunto para você, sua opinião. Se você puder, chegando no finalzinho aqui, né? Eu sempre peço aqui humildemente para você
tentar colaborar com a gente de alguma maneira. Tô tentando gravar mais vídeos, tô tentando estar mais presente com você. Tô tentando quebrar um pouco essa barreira de ser apenas uma voz, né? Passei muitos anos sendo apenas uma voz na internet e agora eu tô aqui, né, colocando minha face também, né? Então, agradeço que você tenha se disposto a escutar e quero que você comente aqui embaixo. Sem o seu comentário não tem sentido, né? Gravar isso daqui. Então comenta comigo o que que você pensa sobre isso e a gente vai dividindo aqui. E se você tiver um podcast para recomendar, tá aí, ó. Tá rodando aí embaixo aí o e-mail, tá? Eu prefiro que seja por e-mail, porque eu acho que a pessoa explica, né? Fala, pô, eu escutei um podcast tal, achei interessante. Se for um podcast tipo MesaCast, não tem problema, não tem problema. A gente escuta juntos aqui e tenta eu parar e dar minha opinião, né? Quem sou eu, né? Mas aí você pode conhecer um pouco da minha opinião sobre um assunto que também te interessa. Tá bom? Fique bem. Grande abraço. E logo mais tem mais vídeos, tá? Beijinho. Tchau, tchau.